Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais um Bom Dia Mercado. Hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro. Vamos falar rápido sobre a derrota da Atalanta para o Lanterna do Campeonato Italiano ontem. Vou contar para vocês como é que foi, como é que eu trabalhei. E vamos falar hoje também sobre a Premier League, sobre a Copa Itália, que tem jogão, e também tem o jogo na Copa da Liga Francesa. Beleza? Então vamos colocar aqui o jogo para vocês na tela para a gente debater um pouquinho. Esse aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, esse jogo aqui eu trabalhei mal porque eu tinha outro compromisso no mesmo horário, às 18 horas. Então eu acabei dividindo a minha atenção. Esse foi um erro meu, até porque naquele momento eu não estava conseguindo dar tanta atenção para o jogo assim. Então esse foi o meu primeiro erro, tá? Mas, ao contrário do que vocês possam pensar, eu não trabalhei o jogo, não fiz entradas no jogo, por estar, logicamente, nesse compromisso. Eu não fui acreditando cegamente na Atalanta, até porque eu sempre falo aqui para vocês que eu não sou vidente, eu não sou bruxo, muito menos faço entradas pré-live. Né? Se eu fosse um punter, provavelmente eu seria um péssimo punter. Né? Meu blog aberto seria uma bosta, porque eu só trabalho ao vivo, não trabalho somente no pré-live. Né? Não tenho essas entradas pré-live, apesar de que eu tenho acompanhado vários punters que têm migrado bastante para o live. E no jogo da Atalanta não foi diferente. Toda aquela expectativa que eu comentei ontem, da Atalanta ter muito mais posse de bola, muito mais volume contra um Spal que vinha numa fase muito ruim, e eu esperava uma vitória fácil da Atalanta, acabou não se concretizando. Por não estar tão concentrado no jogo, eu fiz questão de acordar mais cedo hoje e rever o jogo inteiro. Coloquei numa velocidade mais rápida, mas eu revi o jogo inteiro para ver se aquela percepção que eu tinha no jogo de ontem, aquela percepção daquele momento do jogo, realmente batia e bateu. Tá? As percepções que eu tive foi o seguinte: eu não vi em nenhum momento, e aí vocês comentem aqui se vocês discordam ou não, leitura para trabalhar o match odds nesse jogo. O primeiro gol da Atalanta, no gol de letra do Ilicic, foi depois de uma jogada perigosa do Spal. O jogo já estava meio aberto, só faltava finalização. Então não tinha leitura para pegar back Atalanta. Os dois gols do Spal, na minha opinião, não tinha leitura para a lei Atalanta, porque todo momento a Atalanta ia lá e criava situação de perigo também, inclusive antes do primeiro gol do Spal, houve um chute bem perigoso do Zapata, número 91. Então não tinha essa leitura clara de que a Atalanta iria entregar o jogo. Tá? A Atalanta fez um bom jogo? Não. Eu acho que a Atalanta fez um jogo abaixo da média, mas não fez um jogo ruim. O Spal fez um jogo acima da média do que ele vinha jogando. Não foi a mesma equipe que jogou contra, se eu não me engano, contra o Milan na Copa Itália. O Spal usou sim do contra-ataque que eles têm. Talvez a bola parada, que era a força deles, acabou não entrando muito nesse jogo. Quase todas as bolas paradas eles não conseguiram ganhar. Mas na bola aérea até que ganharam alguma coisa em cruzamento na área, mas não foram muitas. O Spal estava marcando alto, assim como a Atalanta também marcava alto em algumas situações. Então, o Spal prejudicava a saída da Atalanta, a Atalanta prejudicava a saída do Spal. Era um jogo muito laicar com poucas finalizações, assim, de fato, né? Então, na minha opinião, não houve leitura nenhuma para back Atalanta, para back Spal, para lei Atalanta. Talvez para lei Atalanta, numa situação onde o Spal tivesse com um pouco mais de superioridade, mas eu não consegui de fato, fiz questão de rever o jogo e não consegui de fato encontrar o momento onde só dava spawn. Era aquela coisa assim, a Atalanta saía errado, o spawn aproveitava a oportunidade. A Atalanta ia lá, criava uma situação de perigo, tinha um escanteio, depois o spawn vinha e criava uma oportunidade. Então ficava aquela coisa mais laica. Em nenhum momento foi uma leitura muito clara. É lógico que eu sempre comento que quando eu trabalho viradas, quando eu trabalho buscando lucratividade alta, quando eu trabalho buscando alavancagem, o óbvio não me dá dinheiro. O que me dá dinheiro é aquela coisa talvez que não seja tão óbvia, um jogo que vai abrir daqui a pouco, uma virada que pode acontecer. Mas sinceramente ali no Match Odds eu estava vendo mais uma oportunidade para trabalhar gols do que no Match Odds em si. Que estava um jogo realmente muito laicar, muito aberto, muito, enfim, muito difícil de se ler, na minha opinião. Eu fiz duas entradas nesse jogo. Eu estava trabalhando com o pessoal do Discord lá do Patreon. Eu entrei com 5% da stake no over limit do HT.
mais para acompanhar a galera mesmo. O jogo realmente ficou aberto no final. Até houve uma subida bem grande da odd da Atalanta antes do primeiro tempo acabar. E isso aconteceu porque houve uma jogada com suspeita de pênalti, que o pessoal do Spal ficou pedindo. E depois, logo em seguida, teve duas situações muito perigosas do Spal. Foi uma cabeçada na trave e depois um chute de fora da área, se eu não me engano. E aí acabou assustando a galera que já tinha entrado tentando alguma coisa no pênalti e acabou subindo um pouco. Então, a segunda entrada minha foi a 18 na Atalanta, aos 83 minutos, 82 minutos e meio, tentando buscar uma recuperação, uma virada da Atalanta, também com 5% da stake, então saí desse jogo com 10% de stake de prejuízo, um prejuízo muito tranquilo, uma parcela da stake que eu teria perdido se fosse entrar no overlimit no final do jogo, enfim, uma parcela muito tranquila para mim, são moedas que eu guardo para poder utilizar. Mas trabalhei mal porque não estava tão concentrado nesse jogo. Talvez se eu tivesse um pouco mais concentrado, poderia ter aproveitado um pouco melhor. Das cotações que eu vou comentar aqui, de gols para esse jogo, achei muito amassado. O jogo foi me dar uma situação boa de gols de over à frente, por exemplo, aos 72 minutos eu já não gosto muito, eu gosto de trabalhar ali pelos 60, 65. Não me mostrou uma cotação justa para mim. E o back Atalanta, depois da Atalanta estar perdendo, estava muito baixo, o mercado acreditou demais, segurou demais. Então, para vocês terem ideia, eu só fui buscar esse back Atalanta depois dos 82 minutos, quando ela já estava lá em cima, a 18, com um dinheiro bem menor, porque eu não achava justo essa odd estar tão baixa. Beleza? Claro, quero saber como é que vocês trabalharam, a visão que vocês tiveram. Eu vi que teve gente que pegou a virada do SPAL, vi que teve gente que pegou Lei Atalanta. Não tem problema nenhum. O mercado ele é feito de várias formas de trabalho, mas eu fiz questão de rever o jogo aqui. Para minha forma de leitura de match odds, não tinha nenhuma entrada para esse jogo. Foi um jogo muito difícil de se trabalhar, para ser sincero. E fica aqui então a minha explanação do que eu fiz. Se eu tivesse concentrado no jogo, provavelmente eu teria feito a mesma coisa. Eu não teria, na verdade, eu não teria pegado talvez o overlimit do HT. Se eu tivesse concentrado, teria ficado fora de tudo. E no segundo tempo, talvez teria buscado alguma coisa relacionada a gols mais para o finalzinho do jogo, né? Só que o que aconteceu? Depois que o Spal achou aquele gol de fora da área, porque depois do primeiro gol, que foi um gol construído, houve uma saída de bola errada da Atalanta, o Spal aproveitou e fez o segundo gol de bola de fora da área, num chute fora da área. Também não tinha leitura para mim naquele momento. Depois daquele gol, o Spal foi retraindo, até que a Atalanta conseguiu de fato aplicar a sua superioridade, aquele tipo de jogo. Acho que o Papo Gomes não precisava ter saído ali aos 58 minutos. Não foi um pouquinho antes do gol, foi aos 58, o gol foi aos 60. Tirou um pouco ali da posse da Atalanta, mas mesmo assim eu acho que foi um jogo muito difícil de se ler e que foi mais um jogo acima do Spal do que propriamente um jogo abaixo da Atalanta. Beleza? Mas passou. Fiquei decepcionado como torcedor da Atalanta pelo resultado. Acho que a Atalanta poderia ter vencido esse jogo. Mas foi um jogo bom para se assistir. Foi um bom jogo de se ver, de se apreciar. Para trabalhar, eu não achei que teve muita coisa. Talvez se naquele finalzinho de jogo a Atalanta tivesse mostrado ainda mais superioridade e tivesse conseguido de recuperar, talvez empatar os 88 e tentar buscar uma virada, esse jogo poderia ter ficado um pouco mais interessante. Teve oportunidade? Teve, tá? Por isso que eu estava lá, back Atalanta, mas essa odd para ficar justa, ela demorou bastante. Beleza? Então vamos falar um pouquinho dos jogos de hoje, terça-feira, dia 21. Deixa eu buscar aqui. Cadê? Favoritos? Boa. Primeiro falar um pouquinho de Sheffield e Manchester City, da Premier League. Quero fazer esse jogo porque a odd do City já está muito mais justa do que daquelas últimas vezes que a gente comentou, 1,10, 1,11 e tudo mais. O City vem melhorando, tá? Mas esse último resultado contra o Crystal Palace foi bem ruim. E o Crystal Palace fora de casa geralmente dá trabalho. O Sheffield não é uma equipe muito boa em casa. Ela é uma equipe muito melhor como visitante, mas a odd do City está 1,40 contra o Sheffield, sinal de respeito, sinal de que o Sheffield a gente já percebeu que não é adversário fácil. Vejo uma vitória do City aqui? Vejo. Com facilidade? Não sei.
realmente não dá para ser evidente aqui, mas eu gosto dessa odd do City, vai estar em torno de 1,45 ali na Betfair. Eu acho que vai dar para trabalhar back em algumas situações aqui. Se o City controlar bem o jogo, se a gente tiver uma leitura clara, eu venho para esse jogo para trabalhar back City. Theo, você vai entrar pré-live? Não. Theo, você vai entrar de olho fechado? Não. Eu vou tentar ler o jogo da melhor maneira possível e tentar encontrar um momento ali de pegar esse back City. É muito mais fácil às vezes a gente conseguir pegar um back ao City, porque ele costuma jogar bem às vezes um tempo inteiro, do que talvez pegar um back Liverpool. Lembra da situação do United? Ele fica bem durante alguns minutos, depois ele dá uma recuada. O padrão de jogo do Liverpool é aquele padrão onde ele avisa quando você tem que dar back, mas você tem que ficar muito atento para sair, porque a qualquer momento ele pode abaixar os blocos. Beleza? Chelsea e Arsenal. Premier League também. Odd do Chelsea, na minha opinião, tá baixa. Tá? Eu esperava essa. Lógico, a gente já teve esse confronto, acho que foi pela FA Cup, ou Copa da Liga, se não me engano. A gente já teve esse confronto e o Chelsea virou o jogo. O Arsenal tinha feito 1-0, recuou, abdicou do jogo totalmente e deixou o Chelsea virar. Jogando em casa é favorito o Chelsea? É. Tá numa fase melhor do que o Arsenal? Tá. O Arsenal não se encontrou ainda? Não, mas é clássico. É clássico. Eu acho que a odd do Chelsea poderia estar pelo menos acima de 2. Então eu vou ficar de olho aqui para duas situações. Primeiro, obviamente, para uma correção em lei ao Chelsea caso o Arsenal comece muito bem. Essa é a minha principal entrada aqui, se isso acontecer. E lógico, se o Chelsea mostrar para mim que não, realmente o Arsenal está mal, eu estou melhor, estou jogando muito bem, um back ao Chelsea também pode ser interessante. Não descarto o mercado de gols aqui. Fechou? Napoli e Lazio. Aqui é Copa Itália. Eu sempre tenho que lembrar vocês o seguinte: não venham para a Copa Itália com o mesmo pensamento da Série A. Eu não sei o que se passa na cabeça dos times italianos. Eles simplesmente não conseguem dar tanta importância assim para a Copa Itália nessa fase antes da semifinal, sei lá. Foi visível na semana passada a Lazio entrando com um time misto. O Napoli até colocou um time mais titular, porque a fase do Napoli não é muito boa. Então o que eu vou chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte: nossa, mas a odd da Lazio está maior do que a do Napoli, a odd da Lazio está 2,87, mas a Lazio não vem numa fase excepcional na Série A? Vem. A Lazio não vem numa sequência de 16 vitórias, se não me engano? Vem. Só que nessa questão, nessa competição específica, eu acho que o Napoli vai levar muito mais a sério do que a Lazio. Ok? Acho que a Lazio está interessada em ir para a Champions League, se continuar em terceiro, vai tentar passar do Napoli sim, mas não sei se vai levar a sério. Meu conselho para vocês: Twitter, acompanhando hashtag da Napoli Lazio, Copa Itália, o perfil dos dois times e dá uma olhada nos titulares. Theo, como é que eu faço para saber se o time titular da Lazio que vai entrar é titular mesmo se eu não acompanho a equipe? Primeiro é tentar acompanhar a equipe, né? Segundo é pegar um jogo importante da Lazio passado e comparar as duas escalações, né? É bem fácil, bem simples, não vai te tomar muito tempo, ok? Então, acho que se a Lazio vir com o time misto, eu concordo com essa odd do Napoli, a 2,37, 2,40 aqui, tá uma odd justa. Se a Napoli, se a Lazio vier com o time titular, acho que essas odds poderiam estar invertidas, tá? Acho que a Lazio tem um pouco mais de apelo aí pelo momento. Lembrando que esses times já se enfrentaram há pouco tempo na Série A. Não foi um jogo muito fácil para a Lazio. Foi uma vitória da Lazio com uma falha besta do Ospina, que até veio a se recuperar nos outros jogos, até pegou um pênalti contra o Perugia, se eu não me engano, no último jogo. Mas não foi um jogo fácil para a Lazio. O Napoli deu trabalho. Tá? Então não venham aqui também com esse pensamento de nossa, a fase da Lazio é melhor, vou fazer back Lazio e foda-se o Napoli. Calma, lê o jogo, beleza? Acredito num jogo para gols aqui também, apesar de ser um jogo mais truncado. E se a Lazio vier com o time titular, pode ser interessante buscar alguma coisa a favor da Lazio se o Napoli abrir o placar, aquela coisa de recuperação que a Lazio tem no DNA dela, beleza? Mas fica de olho aqui, atenção às escalações. Temos Taça da Liga em Portugal, semifinal, Sporting Braga e Sporting. Gosto muito do time do Braga, foi vitorioso lá no Estádio do Dragão contra o Porto. O Sporting vem mal em algumas temporadas na taça,
na Liga de Portugal normalmente, mas nas taças sempre costuma chegar. Eu sempre lembro do Sporting chegando em finais. Tá como favorito o Braga aqui, sinal de respeito, sinal de que o time realmente está bem, tá? Quero assistir esse jogo. O único pecado aqui é ser no mesmo horário do jogo da Lazio, no mesmo horário de daqui a pouco do jogo do City. É complicado você ter atenção para os 3 jogos, mas eu quero deixar de lado aqui para dar uma olhada. Venho para esse jogo para trabalhar gols. Não acredito aqui, não venho com essa. Como eu não acompanho tanto os dois times, eu não venho para trabalhar match odds, a não ser que a leitura seja muito clara. Mas eu venho para tentar trabalhar e gols aqui. E por último, separei também o jogo da Copa da Liga francesa, também praticamente no mesmo horário do jogo do Chelsea, e vai estar correndo todos os jogos juntos. Aí você precisa escolher. Eu já fiz um jogo sobre como trabalhar vários jogos ao mesmo tempo, como é que eu faço, tá? Se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui em algum lugar para você no final. Acho muito interessante assistir Lyon e Lille. São dois times que têm se destacado muito nas últimas temporadas. O Lyon teve uma recuperação muito boa na Ligue 1. Então acho que vai ser interessante de ver esse jogo. Beleza, pessoal? Então fica por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos do dia. O que mais me interessa aqui, talvez o que dê mais oportunidade seja Chelsea e Arsenal. Apesar de não parecer. Pode ter uma bela de uma correção aqui. E eu vou ficar atento aqui às escalações de Napoli e Lazio. Perfeito? Então é isso, galera. Tamo junto, a gente se vê amanhã cedinho, às 9 horas da manhã no máximo, a gente tá por aqui. Valeu? Juízo, trabalho com profissionalismo, não preciso avisar isso para vocês. Conta para mim como é que foi o dia de vocês. Teve uma leitura diferente da Atalanta? Trabalhou diferente? Tô falando besteira? Né? E comenta para mim quais são os jogos que você vai trabalhar hoje, de que maneira pra gente trocar essa figurinha antes dos jogos. Perfeito? Me acompanha lá no Telegram, o link vai estar aqui embaixo. A gente se vê até amanhã. Tchau.